Olá, alunos da Escola Eleva. Aqui é o Marinho Martins e eu estou aqui para gravar mais um vídeo sobre finanças, a nossa eletiva de finanças. E no primeiro vídeo eu falei sobre questões macroeconômicas gerais, falei sobre desvalorizações cambiais. No segundo eu trouxe para um nível microeconômico, trouxe para o nível de empresa, falei sobre exceções, falei sobre balanço patrimonial e demonstração de resultado, balance sheet e income statement. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre formas de financiamento de uma boa ideia. Então vamos lá, eu tenho aqui uma apresentação rápida para a gente fazer isso num vídeo que seja rápido e de fácil compreensão para você, pelo menos esse é o objetivo. Então deixa eu compartilhar uma imagem. Perfeito, e deixa eu colocar a imagem um pouco maior. Perfeito. Então, pessoal, eu tenho aqui nesse slide, como você pode ver, eu tenho um balanço patrimonial, tá? Em que eu tenho uma boa ideia. A boa ideia, o exemplo citado na aula 2 e dando continuidade aqui, a gente pode pensar, por exemplo, no Mr. Cheney, né? Uma loja de cookies que tem em diversos lugares aqui no Rio de Janeiro, eu acho que tem no Brasil todo, né? E o Mr. Cheney, vamos imaginar que eu estou disposto a abrir uma loja dessa, que é a minha boa ideia, algo que é bom para diversas pessoas, emprega algumas pessoas, aquece a economia, sacia os desejos de muitos que gostam de cookies de chocolate. Então, uma ideia boa, a gente coloca em prática aí, coloca em jogo os meios de produção. Quais são eles? People, land and capital. Pessoas, lojas, terrenos e capital. A gente precisa de máquinas, a gente precisa de dinheiro em caixa, uma série de coisas. Para que o exemplo fique aqui mais fácil, de fácil compreensão, vamos imaginar que é necessário R$1 milhão. E eu já tenho um capital próprio, tá? De R$300 mil. Eu preciso de 700 mil adicionais. Eu vou ao meu banco, primeiro, ao Itaú, e apresento meu business plan para eles, eu faço um plano de negócios, e eles analisam, olham para o meu histórico de crédito e falam: Marinho, que eu quero te emprestar, eu posso te emprestar somente 200 mil, dado o tamanho do negócio, o risco envolvido. Perfeito? Eu falei: legal, obrigado, aceito os 200 mil, já tenho 300 mil, mais 200 mil, e agora eu quero levantar capital, mais 500 mil reais. Eu posso levantar de duas formas, através de dívidas e através de participações. Eu posso trazer sócios, que serão meus sócios e dividirão os lucros e os prejuízos futuros. Essa é uma possibilidade. Esse é um tema para o próximo vídeo. Nesse vídeo, eu quero focar numa alternativa em que eu não tenho sócio algum, eu sou sozinho na empresa, tá? Eu ainda não quero trazer sócio, eu estou muito otimista aqui, e eu acho que eu consigo levantar esse capital através de uma emissão de um título. Eu vou achar pessoas que querem investir no meu negócio, essas pessoas serão credores, eles me emprestarão 500 mil reais. E para ficar simples aqui, eu vou emitir 5 certificados, 5 títulos, tá? E esses títulos atendem pelo nome de um bond, ou aqui no Brasil a gente pode chamar de debênture, tá? E aí, como é que vai ser essa minha debênture ou o meu bond? O bond, aqui eu tenho o balanço patrimonial, tá? São dois aqui demonstrativos financeiros que eu discuti, o balanço patrimonial e o income statement. Hoje eu estou focado aqui no balanço. E aqui é um bond tradicional. Isso aqui é algo que, no passado, não só empresas, mas governos emitiam também. E um bond, no passado, né, ele era ao portador, era um papel, tá? Que vinha com várias cláusulas, que em inglês a gente pode chamar aqui de covenants, e vinha junto com esse papel, vinham diversos cupons destacáveis, de forma que cada cupom desse dava o direito ao credor de ir a um determinado representante, ou ir na própria loja, ou ir num banco que representasse a loja, que iria cumprir com as obrigações associadas a esse contrato aí que representa esse certificado. A gente pode ver um exemplo melhor
né, ao portador também um cupom emitido aqui, associado a um bond, emitido pelo banco, pelos Estados Unidos da América. Tá? Em 1969, era um bond de $500 e tinha um cupom de 2,5%. Eu aqui, tá? Sou dono da empresa XYZ SA, que vou montar a minha loja, que é a loja, uma franquia do Mr. Chery, tá? Eu preciso de R$1 milhão, eu já tenho acesso já a 500 mil, 300 mil de capital próprio, 200 mil Itaú está me emprestando. E agora eu vou emitir 5 certificados, 5 bonds desse, de R$100 mil. Então, a XYZ emite um bond de R$100 mil que tem um valor que a gente chama aqui em inglês de par value, ou face value, ou aqui no Brasil de preço unitário de R$100 mil. E ele tem um cupom de 10% com prazo de 5 anos. O que quer dizer isso? Então, é da seguinte forma, pessoal. Eu achei um investidor, eu apresento o meu plano de negócios para ele, ele lê, conversa comigo, me conhece, acha que vai ser legal, interessante, porque a taxa básica da economia, a taxa básica de juros, a Selic aqui no Brasil, essa taxa que a meta é estabelecida pelo Banco Central, ela, para esse exemplo aqui, ela está 5% ao ano. Tá? Atualmente ela está em 3%, mas vamos trabalhar aqui com 5%. Lá nos Estados Unidos, essa taxa básica se chama Fed Funds, e lá a taxa está num range de 0 a 0,25. Está praticamente zero a taxa. Tá? Aqui no Brasil, nesse exemplo, está 5%, e a empresa XYZ, controlada por mim, paga o dobro da Selic, ela paga 10%. Então, o credor, né, ele vai me emprestar 100 mil, aí esse 100 mil vai entrar no meu caixa, tá? Então, eu tenho o meu balanço patrimonial lá, vai entrar 100 mil de um lado, do outro lado eu vou ter uma liability, um passivo, que eu vou anotar lá, fulano que me emprestou, tá? 100 mil reais, tá? Que eu tenho que... Né, isso representa uma dívida que a XYZ tem com esse credor. E como é que funciona isso? Então, ele deu 100 mil reais a cada ano. No final de cada ano, eu vou dar para ele 10 mil reais, que é o meu cupom. 10 mil no primeiro ano, 10 mil no segundo, 10 mil no terceiro, 10 mil no quarto. Aí, no quinto ano, eu dou mais 10 mil e devolvo os 100 mil reais. Tá? Esse é o cronograma, tá, de um bond muito simples. Tá? Com prazo de 5 anos, em que eu pago o dobro da taxa Selic. Aí, eu tenho aqui 5 bonds para emitir. Aí eu fiz uma apresentação da minha empresa e, na verdade, eu consegui convencer 4 investidores que toparam investir. Cada um comprou um bond de 100 mil. O quinto, ele, por alguma razão, não se sentiu confortável. E aí eu levantei mais 400 mil. Então, eu já estou agora com 900 mil. 300 mil de equity, de patrimônio líquido, que é o dinheiro que eu coloquei nesse negócio, 200 mil de empréstimo bancário com o Itaú e mais 400 mil que eu já tenho de bonds já emitidos que já se tornaram liabilities minha. Mas eu preciso de mais 100 mil, tá? E aí eu vou ter que fazer um novo evento para eu chegar e mostrar minha empresa para ver se eu consigo atrair um investidor que vá me emprestar esses 100 mil reais. Só que no meio desse período acontece o seguinte: o Banco Central reduziu a taxa de juros de 5% para 3%. Aí a pergunta é a seguinte: o que acontece com o preço dos bonds existentes? Bem, eu emiti um título, tá? Que eu captava 100 mil reais de par value, tá? E as pessoas recebiam 10%, que era o dobro da Selic. Vamos assumir aqui que essa relação é linear. Não é bem assim, mas vamos assumir que a relação é linear e vamos assumir tudo mais constante. Isso é muito comum no mundo da economia. O economista adora manter tudo mais constante. Ele até utiliza o termo em latim ceteris paribus, ou em inglês all else equal. Nada é igual, mas na aula de economia tudo é igual para facilitar o processo. E aí, né, o meu bond parece ser muito interessante, na verdade. Todo mundo quer agora, porque o meu bond paga 10% ao ano, só que a Selic caiu de 5 para 3. Então, eu mesmo, né,
não vou pagar mais 10%, porque 10% é mais do que o dobro, né, dessa Selic de 3%. Eu tenho que pagar ali próximo de 6%. E aí, o que acontece? A pergunta é o que acontece com os bonds existentes, aquele que o João comprou, né, quando a taxa Selic estava 5%, e o seu João me prestou 100 mil reais aqui para XYZ, e ele está recebendo 10%. Vamos dizer que o seu João comprou, e aí agora ele quer vender no meio do caminho. Será que vai ter comprador para o título dele? Sim, poxa, provavelmente sim. Por quê? Porque o seu João tem na mão um bonds que paga 10% ao ano, tá? E agora a taxa Selic está 3%. Então, será que o seu João vai vender o seu bonds por 100 mil? Ou será que ele vai vender por um preço acima? Ele provavelmente vai vender por um preço acima, porque os novos compradores ficarão felizes em receber algo próximo a 6%. Mas se o preço do cupom é pré-estabelecido a 10%, algo tem que ceder. O que cede aí? É o preço do bond. Ele passa a negociar com um ágio, tá? Então, a gente tem um bond que passa a negociar com um premium sobre né, um premium em cima do par value dele de 100 mil. Então, talvez esse bond vá sair por 110, 115 mil. Aí a gente precisaria fazer uma conta, que não vem ao caso aqui, mas a gente tem uma calculadora para calcular bonds. Tá? Então, aí eu chego justamente no que eu busco transmitir a vocês nessa videoaula. Sempre quando, né, a taxa de juros cai, o preço dos títulos existentes sobe. Tá? E quando a taxa de juros sobe, o preço dos títulos existentes cai. Vê se ficou claro para você. Eu tenho aqui uma tabela. Então, a gente tem a taxa Selic estava aqui, caiu. Aí o preço do bond existente sobe. Tá? E o mesmo acontece no caminho oposto. Perfeito? Essa é uma das principais regras do mundo das finanças, da economia. Isso é válido tanto para esse bond, que é um título de renda fixa, mas também é válido para um título de renda variável. A grande diferença, como a gente vai ver no vídeo seguinte, é que, ao contrário de um cupom pré-determinado, na renda variável a gente não tem essa taxa pré-determinada. Ela passa a ser uma taxa estimada, tá? Ela vai ser uma função do lucro. Aí é lucro projetado. E quando a gente projeta, aí você já sabe, há muita, né? Um acha uma coisa, o outro acha outra coisa. E aí a gente tem uma incerteza maior e aí isso está associado a um prêmio maior. Mas isso fica para a outra aula. Para essa aula, pensando aqui na renda fixa, a gente tem essa relação em que a taxa de juros era 5, caiu para 3, aí o preço dos bonds existentes, eles sobem. Então, eu emiti aqui 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 400 mil eu levantei, que entrou no caixa da minha empresa. Eu emiti a um par value de 100 mil com cupom de 10%. Só que agora, com uma Selic que caiu de 5 para 3, eu emito esse bond que já estava pronto, esse certificado que eu mandei uma gráfica fazer lá, tá? De 100 mil, e eu assinei, que fui lá num cartório e registrei, e virou um certificado legal, algo que tenha valor, tá? Esse bond agora, né, ele paga 10% ainda, então quem comprar ele vai receber 10 mil reais todo ano, até o 5º ano, só que como ele vai receber 100 mil lá na frente, tá? E a taxa básica agora está 3, né? Para que ele receba algo próximo a 6, ele vai ter que pagar algo a mais. Então, ao invés de ele me dar 100 mil, provavelmente esse novo investidor vai me dar 115 mil, porque as condições macroeconômicas, condições associadas à taxa de juros, melhoraram para a minha empresa. Muito bom, legal. Então, agora eu que precisava de 500 mil, estou botando 515 mil no meu caixa, porque o mercado me ajudou. Às vezes o mercado atrapalha também. E, para terminar o vídeo, a gente tem mais uma informação importante aqui. Não só há uma relação inversa entre preço e a taxa de juros, mas há também uma relação que diz que quanto maior for o prazo, nesse exemplo que eu estou citando, eu estou usando 5 anos, quanto maior for o prazo, maior é a sensibilidade nessa variação desse ágio e deságio. Por quê?
Porque, pensa só, nesse bonde de 5 anos, eu vou pagar para o investidor 10 mil no primeiro, 10 mil no segundo, 10 mil no terceiro. A cada ano, esse 10 mil, quando a gente traz para valor presente, ele é um pouco menor, porque tem uma inflação aqui. Então, o 10 mil que eu te dou em 2021, ele vale mais hoje do que o 10 mil que eu vou te dar em 2022, porque tem uma inflação que vai corroendo esse dinheiro. Então, se eu tiver um título de 30 anos, tá? Qualquer mudança na taxa de juros provoca um ágio ou um deságio maior. Tá? Então, está aqui. A gente não precisa entender, né, algo preciso aqui, mas é importante você entender esse conceito. Eu espero que você tenha entendido. É um conceito importantíssimo. Importantíssimo você entender isso. Essa relação inversa entre o preço de um título existente no mercado e a taxa de juros. Perfeito? Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Muito obrigado pela atenção e até o próximo.